Trabalhe com o que você ama e você nunca mais vai precisar trabalhar. Eu tenho certeza que você já ouviu essa frase inúmeras vezes aqui na internet. Geralmente, essa fala vem de uma galera descolada da realidade, que não faz noção alguma ou prefere ignorar que o mundo é muito mais complexo do que isso. Nem todas as pessoas podem se dar ao luxo de seguir a profissão que desejam. Boa parte das pessoas, na verdade, estão em trabalhos que não gostam apenas para pagar as contas. Estar em um lugar que atenda às suas necessidades e te faça sentir minimamente satisfeito, infelizmente, é uma raridade. A não ser, é claro, que você abra sua própria empresa e faça as coisas do jeito que você quer, o que também não é tão simples. Amar o que você faz é para poucos. De qualquer forma, trabalhar é muito importante. Se você não é herdeiro, você precisa bater o ponto amanhã. Então, como lidar com essa situação? Como trabalhar bem sem amar os que você faz? Vamos falar mais sobre essa mentira corporativa? Meu nome é Letícia Souza, seja bem-vindo ao Projeto Luminis, se inscreva nesse canal e já deixa o seu like aqui nesse vídeo. Eu quero fazer uma análise muito racional para esse tema, assim como eu sempre faço nos meus outros vídeos. Essa frase, trabalhe com o que você ama e você nunca mais vai precisar trabalhar, se tornou muito famosa na internet nos últimos anos e eu tenho certeza que você já viu essa frase naquelas páginas motivacionais de finanças, de desenvolvimento pessoal. Só que essa frase tem diversas interpretações. A primeira delas é que trabalhar com o que você ama não exclui os desafios da sua rotina. E quem fala essa frase talvez fale de um lugar de dono, de founder, de CEO. Se você tem a sua própria empresa ou é sócio de uma, você sabe do que eu estou falando. Talvez você tenha funcionários para lidar, burocracias, impostos, documentações e uma série de outras coisas chatas. Esse é o peso de ocupar essa cadeira. A diferença nisso, no entanto, é que você é o dono da empresa. A cultura desse lugar vem de você, quem toma as decisões é você. Por um lado, isso é ótimo, porque você impõe para os outros como as coisas devem acontecer. E quem não quiser pode, é claro, se retirar. E tudo bem até aqui, não tem problema nenhum, essa é a lógica do trabalho. Agora, você já viu algum funcionário falando essa frase? Eu acredito que não. Pelo menos na minha bolha, até onde chegou até a mim, eu nunca ouvi. E por que não? Porque boa parte das pessoas estão em empregos que odeiam apenas para sobreviver, para pagar as contas e chegar vivo no próximo mês. E esse é o problema central dessa conversa, e eu queria aprofundar isso aqui com você hoje. Então, pegue o seu café, pegue seu chá e vem comigo. Amar o que você faz esbarra em uma série de desafios. E aqui no Brasil nós temos uma relação muito tóxica, muito conturbada, conflituosa com o nosso trabalho. Embora o brasileiro seja um dos que mais trabalham no mundo, em termos de horas, nós também somos um dos mais improdutivos. E veja, não confunda trabalhar, horas trabalhadas com produtividade. Você pode passar 9 horas dentro do seu trabalho, mas quantas horas realmente foram produtivas? De tudo que você fez, o que realmente vai trazer resultados? Segundo a OIT, Organização Internacional do Trabalho, o Brasil fica na frente de países como Estados Unidos, Alemanha e França em termos de horas trabalhadas. Então, o brasileiro trabalha muito, mas ao mesmo tempo, a gente fica lá embaixo quando medimos produtividade. Vou deixar aqui na descrição dos vídeos alguns materiais para vocês lerem depois sobre esse tema. Bom, mas por que eu estou falando isso? Porque amar o que você faz exige alguns requisitos. Você tem a tecnologia suficiente para executar a sua função? A infraestrutura do seu trabalho permite que você trabalhe bem? Quanto tempo você gasta para chegar no seu trabalho? Você é qualificado para executar a sua função? A sua remuneração condiz com o que você faz? Como é que está a sua saúde mental? Todas essas perguntas são essenciais para entender por que não amamos os nossos trabalhos e por que é tão raro disso acontecer. Talvez você pegue um ônibus lotado, um metrô mais lotado ainda para chegar no trabalho. Como amar o que você faz se antes de bater o ponto você já está esgotado? E quando você finalmente chegar lá, o ambiente é tóxico, as pessoas são ruins e incompetentes, a infraestrutura é péssima e você tem um acúmulo de funções.
como amar o seu trabalho, como ser produtivo dessa maneira. Uma das coisas que vem junto dessa frase é a lógica sórdida da meritocracia. Essa ideia de que o sucesso e a recompensa financeira dependem exclusivamente do seu esforço e talento, excluindo totalmente a sua origem, condição financeira. Segundo essa lógica, para que você tenha sucesso na vida, você deve atravessar todas as dificuldades sem reclamar, pegar metrô e ônibus lotados, com um puta deslocamento longo, chegar no trabalho sempre motivado e amando o que você faz. Mas tem dias que você não vai amar. Eu tenho certeza que tem muitos dias que você não ama. E se você não faz isso, tem alguma coisa muito errada com você. Você não tem propósito, você está desalinhado com o posicionamento da empresa. Só que navegar por essa ideia vai acabar com a sua vida. Vai te trazer um burnout, uma ansiedade, depressão, uma síndrome de impostor, porque todos ao seu redor estão conseguindo lidar com tudo, menos você. Então, como podemos lidar com os nossos trabalhos sabendo que não precisamos amá-los, mas entendendo que precisam ser feitos? A primeira coisa que você tem que entender é que o mundo não te deve nada. Ninguém tem uma dívida com você. Então pare de se comportar como se você fosse especial e de que tudo tem que girar ao seu redor. A segunda coisa é, sejamos adultos responsáveis. Trabalhar é muito importante. No entanto, você não precisa amá-lo para ter sentido na sua vida. As pessoas que amam o próprio trabalho são uma raridade. Em geral, todos estão muito mais preocupados em pagar os boletos, o convênio médico, a escola dos filhos, o supermercado, do que amar e ter propósito. Encontrar propósito no trabalho é uma coisa que inventaram para nos deixar cada vez mais ocupados, pensando que o que fazemos pode ser parte de uma obra maior, uma vocação, e não uma atividade que gera renda e que, por sua vez, resulta em prosperidade mútua, segurança e previsibilidade financeira. Esses dias eu vi um post no Instagram falando sobre o Dario Amodei, o CEO da Anthropic, dona do Cloud. Nesse post ele diz que teme que as pessoas estejam mais interessadas no dinheiro do que no propósito da empresa. Bom, caso você seja um jovem adulto que vive com os pais e não tem nenhuma conta para pagar, talvez você tenha mais condições de acreditar no propósito da empresa, porque muita gente só quer pagar as contas. Além de que nem todos os trabalhos têm um grande propósito por trás, nem todos os trabalhos têm a intenção de mudar o mundo. Alguns, no entanto, são dotados de virtude e precisam de propósito para serem feitos. É o caso de professores, cientistas, médicos, padres, freiras, enfermeiras, bombeiros. Mas será que eles têm o que é preciso para executar essas funções? Imagine ser um médico que não vê sentido em salvar vidas ou um cientista que usa da sua habilidade, da sua inteligência para fazer o mal. Você pode se deparar com uma empresa que tem um belo propósito, mas nos bastidores ela é um Titanic que está prestes a afundar. Será que você sabe fazer essa leitura? Você reconhece onde você está? Eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência no meu trabalho no final desse vídeo, porque eu não quero tirar vocês aqui do raciocínio. Tem uma frase do livro Clube da Luta, um dos meus livros favoritos, que diz assim: "We work in jobs we hate to buy things we don't need to impress people we don't like." Trabalhamos em empregos que odiamos para comprar coisas que não precisamos para impressionar aqueles que não gostamos. Só que no longo prazo, odiar o seu trabalho e manter esse teatro com as pessoas ao seu redor vai acabar com a sua saúde. Ah, mas Letícia, qual é o emprego ideal então? O emprego ideal é aquele que paga um bom salário, respeita a sua saúde mental, supre as suas necessidades e te encoraja a se desenvolver para que você gere valor para a empresa. E se você não está num ambiente assim, deixe esse emprego. Não fique em um lugar que não te impulsiona, não se deixe adoecer por conta de um ambiente que não te leva para frente. Eu sei que você tem contas a pagar, mas você precisa de um plano para sair desse lugar que está te fazendo mal. E você, como funcionário, como é que você deve agir dentro da sua empresa? Caso você esteja num lugar minimamente bom, é claro. Você faz o seu melhor, chegue cedo, trabalhe, entregue mais do que foi pedido, estude, mas encontre propósito fora do trabalho. Tenha hobbies, reserve tempo para você, ame sua família, ame os seus amigos, saia de casa, veja o mundo, pratique esportes, leia livros. Todas essas coisas serão essenciais para que você volte no outro dia, volte na segunda-feira mais disposto a encarar os desafios da vida profissional. Você não precisa fazer do trabalho o centro da sua vida.
mas trabalhar é muito importante. E isso é algo que fazemos por um bom tempo, durante muitos anos, por um longo período de tempo. Qual é o sentido de estar em um local que você odeia? Qual é o sentido de estar em um local todos os dias, sendo que você odeia aquele local? Se você tem condições de mudar o seu ambiente, faça isso e as coisas serão mais suportáveis no longo prazo. Bom, eu quis trazer esse tema aqui para vocês porque é algo que eu sempre converso com os meus amigos. Eu sempre trabalhei com o que eu gosto. Eu tenho o privilégio raro de dizer que eu sempre estive onde eu quis estar. E eu acho que um bom emprego é aquele que você está minimamente confortável para executar a função que você foi designado e, de fato, gerar impacto. A empresa que eu trabalho tem o propósito de ser um agente que impulsiona a cafeicultura no Brasil e no mundo por meio de publicações, eventos, soluções de negócios e etc. E eu gosto de estar nesse ambiente. Eu não me vejo trabalhando em algo do qual eu não acredito que tenha valor para a sociedade. No entanto, é o que eu falei ao longo do vídeo. Um bom trabalho é aquele que respeita a sua saúde mental, paga um bom salário e te leva para frente. Para mim, essas três coisas têm que vir junto no pacote. Não é dissociado, tem que vir junto. Eu quero muito ouvir de vocês nos comentários. Você vê sentido no seu trabalho? Você gosta do que você faz? Como você encara esse tema? Eu vou adorar ouvir de você, espero que a gente converse aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.